Você sabia que hoje ainda é Páscoa? Vou te explicar o porquê. Romanos 4, 24 e 25 fala: mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Jesus foi entregue. O ato de Jesus ter sido entregue tem uma causa, tem um propósito, que são as nossas transgressões. Esse foi o preço que Deus pagou para que as nossas transgressões e os nossos pecados fossem apagados. Jesus pagou esse preço como nossa fiança. A sua ressurreição também tem seu propósito, que é a nossa justificação. Páscoa significa passagem. Êxodo capítulo 12 diz isso. As pragas do Egito em que levaria os primogênitos, e cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais das portas com o sangue desse cordeiro. De modo que quando o anjo da morte passasse e visse a marca do sangue nesta casa, o anjo da morte passaria por cima dessa casa. Ele faria passagem sem que a morte alcançasse essa família. Páscoa, então, é a lembrança dessa passagem que foi produzido sobre o povo de Deus, que viveu um dia de morte global, sem experimentar a morte dentro da sua casa, dentro de suas famílias. Por quê? Porque foram marcados pelo sangue de um cordeiro. No Novo Testamento, a Bíblia diz que a nossa Páscoa é Cristo. Por que a nossa Páscoa é Cristo? A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e por causa disso estamos condenados à morte. E no dia da morte, ou seja, do juízo, da separação eterna, quem são os que estarão de fora disso? Aqueles que foram marcados pelo sangue de Jesus, o ressurreto. Aleluia! Jesus foi o preço pago por Deus e a ressurreição produziu a nossa justificação. Quando falamos de Páscoa, de passagem, não se trata só da passagem da morte para a vida. Sim, é. Mas se Páscoa é passagem, a Páscoa não tem nada a ver com algo fixo. Páscoa é caminho. Páscoa é transição. A Páscoa é como alguém que está caminhando, desenvolvendo sua jornada e se depara com um grande rio e se encontra impossibilitado de continuar a jornada por causa do grande rio que está à sua frente. E o que seria a Páscoa? A Páscoa seria a ponte, a passagem. É aquilo que permite a continuidade da jornada. Então entendemos que ponte não é lugar de permanência, mas de transição. Páscoa não é só passagem da morte para a vida. Páscoa é passagem de si mesmo para nós. Quando você transcende o seu eu, vencendo o egoísmo, para que o meu eu abrace o seu tu e passe a ser nós. Páscoa é passagem do individualismo para o coletivo. Páscoa é passagem do apedrejamento para o perdão. Geração de acusadores, especialistas em falar mal da vida dos outros, especialistas em expor o erro do outro, mas não somos especialistas em produzir perdão. Páscoa é passagem do coitadismo para a redenção, desse estado medíocre de sede, achar que todos existem para mim e que estou assim porque os outros não foram para mim, e o que faz com que o sujeito morra de pena de si mesmo. E não só seja um apedrejador, mas também um caçador de culpados. Mas transcende, porque vai do coitadismo para a redenção. Páscoa é passagem da capacidade obstinada de falar para a passagem da capacidade de ouvir. Sentar para ouvir ao invés de falar indiscriminadamente. Inclusive para falar sobre temas que nem domina. Isso inclui a vida do outro. Pois tudo que sabemos sobre a vida do outro é apenas um pedaço de sua história, não a história inteira. A Páscoa é a passagem da polarização para a comunhão. Páscoa é a capacidade de transcender divergências em torno de uma convergência maior. Páscoa é a passagem da busca doentia pela razão para a promoção necessária da paz. Páscoa é uma contínua experiência vivida, já que é passagem. Se comparado ao que foi há 5 anos atrás, você é o mesmo? Páscoa é época de olhar para o espelho e ter um diálogo sério com aquele que do outro lado está. A passagem em sua vida é uma realidade? Pense nisso.